Então, vou passar aqui a palavra para o Fábio, onde ele vai fazer uma apresentação do que é inteligência de ameaça, de alguns cases, perfeito? E logo na sequência iremos para uma discussão aí com nós três. Muito obrigado. Fábio, por favor. Obrigado, Dirceu. Bom dia a todos. Obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. É um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco sobre o trabalho que nós realizamos na Kaspersky na área de inteligência de ameaças. Ameaça de inteligências, como a Kaspersky faz? Eu quero apresentar para vocês bem rapidinho um pouco da nossa metodologia e comentar alguns cases interessantes que podem ser compartilhados. Muito bem. A Kaspersky tem uma equipe de 42 analistas experts em ameaças cibernéticas. Nós estamos distribuídos aí por todo o mundo. É a equipe mais global da Kaspersky. Tem chinês, tem australiano, tem russo, tem brasileiro. É uma equipe bastante internacional. É uma equipe bastante técnica, né? As nossas reuniões são bastante técnicas, são muito interessantes e a gente aprende muito com os outros membros, porque nós temos, por exemplo, membros na equipe especializados em rootkits e outros em backdoors, em outros em honeypots. Então, a equipe é bem diversificada, isso é muito bom. E temos a nossa equipe na América Latina que fala português, que fala espanhol. Vocês vão entender depois por que isso é importante quando a gente fala em ameaças, né? E a inteligência de ameaças. Pois bem, pessoal, o nosso trabalho é um trabalho hercúleo. É um volume gigantesco de ameaças. Imaginem vocês que só o ano passado, no Brasil, nós detectamos e bloqueamos 58 milhões de ataques de phishing. Não é pouca coisa. O Brasil é um dos países que mais sofre ataques de phishing no mundo. Nós processamos por dia 360 mil arquivos maliciosos. É muita coisa. Esse é o conteúdo malicioso que nós temos que lidar como companhia de segurança todos os dias. E claro que no meio dessa avalanche tem muito que é mais do mesmo, ou seja, não são coisas tão interessantes, é simplesmente lá um script kid fazendo um copy-paste de um código para fazer o ataque. Qual é o nosso desafio? No meio dessa avalanche, encontrar o que é diferente, encontrar o que é novo e que pode impactar num curto, médio e longo prazo as empresas, né, ou quem confia e usa as nossas tecnologias. Então, o monitoramento desse volume ele é constante. E para vocês terem uma ideia, em ataques de malware na América Latina, nós processamos 45 ataques por segundo. Claro que para processar esse volume, nós usamos tecnologia. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, mas qual é o desafio aqui? É você estar sempre um passo à frente do criminoso, do fraudador, né? Do grupo que está sendo financiado por um governo para atacar a sua estrutura corporativa porque eles querem roubar dados. Estar um passo à frente é difícil, não é trivial, não é isso que separa os homens dos meninos, né? É o bom produto do mau produto. Então, estar um passo à frente na área de inteligência de ameaças é justamente a forma como você usa a tecnologia que está à disposição de todos, né, para, no meio daquela avalanche de ameaças que nós detectamos e monitoramos todos os dias, encontrar o novo que será tendência, encontrar o novo que depois vai se disseminar e pode chegar em muita gente, né? Esse é o desafio. Pois bem, de todos os ataques que nós encontramos, todos, seja o ataque feito pelo ScriptKid ou por um grupo de APT, nós extraímos todo o material possível. E todo esse material extraído vai alimentar as nossas inteligências, né? Que eu vou comentar mais para o final que inteligência nós oferecemos. Deixa eu dar um exemplo para vocês desse e-mail malicioso. É um e-mail, né? Falando lá de pagamento de boleto, algo muito comum dentro do universo brasileiro, né? Esse e-mail tinha lá um link para download desse domínio, megaworkshate.com.
Pois bem, ao analisar uma ameaça como essa, pessoal, nós extraímos tudo. Tudo o que é possível. E esses dados extraídos se transformam em quê? Em duas coisas muito importantes que são e devem ser usadas para proteger as empresas que se valem dos dados de inteligência na hora de buscar proteção. Para esse caso específico, olha o que isso virou, pessoal. O link baixava um ponto zip, tá? Dentro desse ponto zip havia um LNK. De todas essas ameaças, o que nós extraímos? Todas as URLs de onde esse malware estava sendo distribuído, todos os CICs que ele se conectava, CIC é a central de controle e comando, mas aí esse é o diferencial. Você vai ficar só nisso, só nessa evidência? Não, você tem que ir além. Então, por exemplo, eu tenho lá o CIC que esse malware vai se conectar para baixar o restante dos arquivos. Esse CIC ele está hospedado onde? Quem registrou esse domínio? Será que lá junto com ele há mais coisas? Geralmente há. E vejam vocês que a partir desse megaworksrate.com, que é onde ele se conectava para baixar, havia todos esses outros domínios aqui hospedados no mesmo servidor, registrados pelo mesmo criminoso, tá? Aí você vai falar assim, mas esses domínios não tem nada lá. Não importa. Importa que eles estão colocados na mesma cesta. E, para mim, no mínimo, eles são suspeitos, tá? O que fazer nesse caso, pessoal? Que nós chamamos de shoot first, ask later. Eu vou atirar primeiro e perguntar depois. Eu vou pegar esses caras que estão juntinhos aqui com ele e que alguns têm nomes sugestivos e vou bloquear. Vou ser proativo, tá? E essa informação, claro, vai alimentar nossas bases de inteligência. Outra coisa que nós fazemos com as ameaças são as regras IARA. Não sei se todos vocês conhecem, mas a regra IARA, ela é importante para quê? Ela vai te responder uma pergunta, né? Um script. É um script com dados, com metadados daquela ameaça. A gente pega coisas bem específicas que vocês podem ver aí no código, né? Alguns palavrões, algumas coisas específicas. E a regra IARA, ela vai te ajudar a responder, a resolver a seguinte dúvida: será que a minha rede já está infectada pela ameaça A, B ou C? Sem mudar nada na sua infraestrutura, usando as soluções de segurança que você já tem e usando esse script dessa regra IARA, você consegue responder essa pergunta. Você consegue saber se a sua infraestrutura já foi comprometida por aquele ataque que está todo mundo comentando. E usando o IOC, pessoal, você consegue se proteger contra essa ameaça antes que ela chegue a você, sem mudar nada na sua estrutura. Essa é a ideia do Threat Intel, né? da inteligência de ameaças. Eu te dou a informação, e com essa informação você vai proativamente proteger a sua infraestrutura, né, a sua corporação, e responder à dúvida, né, de todo mundo que trabalha com segurança. Será que a minha rede já foi comprometida? Com a regra IARA você consegue responder isso. Eu quero mostrar para vocês alguns cases interessantes, especialmente casos de APT, pessoal. APT é o ataque direcionado, muito bem planejado, muito bem orquestrado, ele é avançado, ele é persistente, tá? E já temos isso chegando a empresas aqui no Brasil. Vejam vocês que interessante esse e-mail. Ele foi enviado a uma grande rede hoteleira, ele está escrito em português, ele diz assim que eles querem fazer uma reserva para um grupo grande de advogados que estarão na cidade para um evento, tá? Isso foi enviado para um hotel, tá? E o hotel, qual a probabilidade vocês acham do hotel abrir do funcionário do hotel abrir esse arquivo do Word que está anexo? É grande, né? Imagina, reservas, né? Para eles é dinheiro, né? Essa é a cara do documento ao ser aberto, pessoal. Tá? Vejam vocês que tem uma barrinha amarela lá, tem uma macro anexa ao arquivo do Word e, infelizmente, a maioria dos usuários vai executar isso e, com isso, a pessoa vai se infectar. O objetivo desse ataque é infectar toda a rede do hotel para instalar malware de POS para roubar cartão dos clientes que se hospedarem nesse hotel. Isso feito aos milhões, né? Imagine a quantidade de cartão de crédito num hotel com grande fluxo, né? Quantos dados esses criminosos vão roubar? Muito.
Poderiam não roubar dados de cartão, poderiam roubar dados corporativos, que, dependendo para quem ataca, isso é muito mais valioso, né? Mas o desafio hoje, pessoal, de quem trabalha com Threat Intel é tornar a informação relevante e classificá-la de forma que isso, que quem recebe a informação ache aquilo valioso, tá? Há um desafio da automação hoje, porque o volume de dados é tão grande que nós precisamos automatizar. E aí vem o problema. Quando a gente fala de automação de dados de ameaças, se ouve muito de inteligência artificial, machine learning e outras buzzwords aí do mercado, né? Que um monte de empresa de segurança gosta de falar, não, nós usamos inteligência artificial. Pessoal, isso não é uma bala de prata. Isso não resolve todos os problemas. Porque a inteligência artificial ainda tem dificuldade em identificar ou de separar o joio do trigo, ou de separar um cachorro de um cookie. Tá? Essa dificuldade ainda existe. E falando em, estamos em pandemia, né? Todos em quarentena trabalhando remotamente, a inteligência artificial ela precisa ser treinada. Ela tem muitos falsos positivos, ela tem muitas detecções incorretas, inclusive na área da saúde. Veja esse tweet que interessante. Estão usando inteligência artificial para detectar, de repente, exames de imagem, e a inteligência artificial consegue enganar a tal ponto de dizer que a foto de um gato é uma imagem de uma pessoa infectada. Então, a inteligência artificial é interessante, nós usamos, machine learning também nós usamos nas nossas soluções, mas ela não é a bala de prata. A acuidade humana, por enquanto, ela ainda é imbatível. E por que não juntar, pessoal, os dois mundos, né? A inteligência artificial com a acuidade humana. Aí você vai ter resultados interessantes. E é justamente o que nós fazemos, né? Um outro problema, pessoal, da área de Threat Intel é que o Threat Intel atual ele é muito em inglês. Tá? Eu sei que todo mundo que trabalha com tecnologia domina a língua, mas é importantíssimo que, ao fazer o monitoramento, você não foque somente em coisas em inglês. Porque há ameaças muito específicas que circulam só no país ou preparadas apenas em um idioma. E a sua inteligência de ameaças tem que estar preparada para coletar e identificar ameaças em outros idiomas. Ou vocês acham que um gringo, quando ele analisa um documento do Word que é suspeito e ele vê lá que esse documento do Word vai se conectar nesse domínio que vocês estão vendo o nome aí em vermelho, vocês acham que ele vai achar aquilo suspeito? Provavelmente não. Por quê? Porque ele não conhece a língua, outra língua, ou ele não conhece os slangs, ele não conhece as gírias envolvidas em outra língua. Sendo que um analista local, ao bater o olho nesse nome de domínio, o que ele vai fazer? Opa, isso aqui é suspeito. E aí, a partir disso, ele vai investigar. Vocês estão vendo, então, a diferença da língua? Por isso a Kaspersky acredita que a melhor ameaça de inteligências ela é distribuída, ela é multinacional, ela tem analistas de vários países que juntos entendem o local para fazer do todo eficiente. Bem, se você não tiver um analista local, ele não vai saber que essa mensagem de phishing enviada por SMS, ele não vai saber que isso é uma ameaça, que isso é um ataque de phishing, tá? E que junto com ela, lá naquele servidor, tem vários outros, esses que vocês estão vendo aí. Tá? Você precisa de gente local, com expertise e conhecimento do mercado local, para saber fazer esse trabalho. E na hora de a gente ver quem detecta isso daqui, só um, né? Só ou um ou dois, né? Com uma detecção muito baixa. Por quê? Porque, infelizmente, boa parte das empresas de segurança ainda pecam na cobertura das ameaças locais que circulam no país. E o Brasil é muito vítima disso, né? Empresas que estão fora do Brasil que não conhecem realidade local. E uma coisa é certa, a informação que você recebe de Threat Intel, se ela não tem um contexto, ela não é nada. E muitas vezes, quando o ataque é local, você precisa de um analista local para dar esse contexto de forma correta. E como é que essa inteligência chega até os nossos clientes? Bom, o nosso produto top na área de inteligência são os nossos relatórios.
E eles são preparados de tal forma que um executivo ou os tomadores de decisão, pessoas que não têm cargo técnico, elas possam ler o resumo executivo e elas possam entender sobre o que fala aquele relatório. Em poucas sentenças, né, em poucos parágrafos, ele vai entender que aquele relatório é sobre aquela ameaça tal, que afeta a área tal, e de uma forma bem resumida, de uma forma simples de entender. Né? Mas o nosso relatório ele é tão completo que ele também tem os detalhes técnicos, ou seja, toda a descrição, toda a análise técnica da ameaça também está no relatório, para que o técnico entenda os pormenores, entenda os detalhes. E nós sabemos que o diabo mora nos detalhes, não é verdade? E o mais importante, pessoal, os relatórios trazem informação reativa, ou seja, a informação que vai possibilitar com que você se coloque à frente de quem ataca. Que você pegue a regra IARI, os Indicators of Compromise, os nossos relatórios também trazem, dependendo da ameaça também, ou outro conteúdo técnico que você pode usar na sua infraestrutura para se proteger. São coisas proativas que você pode usar na sua infraestrutura, ou que você pode usar no seu SOC e distribuir isso da forma necessária, né? Nós acreditamos que o approach correto é esse. Você tem machine learning, inteligência artificial, mas você também tem o real machine, que é a inteligência humana. E a curidade humana, ela ainda é imbatível. Deixa eu contar alguns causos, né, para vocês. 2 causos interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Quem já ouviu falar do Grupo Lazarus? O Grupo Lazarus, pessoal, isso já está mais que publicado na imprensa, isso já se tornou público, né? Tem um governo por trás, e é o governo da Coreia do Norte. Esse grupo, financiado pelo governo da Coreia do Norte, ele se especializou em atacar instituições financeiras no mundo. Né, no mundo. Eles começaram 2016, 2017 na Ásia. Não foi por aqui, começaram na Ásia. Né? As instituições financeiras, os bancos preocupados com isso e que buscaram dados de como esse grupo trabalha, né? Qual o modus operandi dele, quais domínios, quais 6Cs esse grupo usa. Quem pegou essa informação e foi proativo, né, protegeu a sua infraestrutura, não foi vítima do Grupo Lazarus. E eles chegaram muito perto, né, fizeram vários ataques aqui no Brasil e conseguiram roubar 10 milhões de dólares do Banco do Chile. Né? Conseguiram adentrar a rede do banco e roubar essa grande quantia. Imaginem vocês, o ataque se tornou público, o banco ficou sem acesso aos seus sistemas, e no final se revelou que eles foram vítimas do ataque do Grupo Lazarus, que estava há anos atacando na Ásia. Se você tem essa informação da ameaça de inteligência e é proativo e adapta isso dentro da sua infraestrutura para se proteger, você não será vítima. Outro case interessante que eu quero compartilhar com vocês, já aconteceu há algum tempo, em 2014, mas demonstra para vocês o alcance da inteligência da Kaspersky. O pessoal da Globo.com nos procurou com a seguinte pergunta. Falou, olha, nós estamos aqui investigando um incidente muito interessante, porque nós tivemos uma leve queda no revenue, né, no dinheiro recebido por propagandas. Nós sabemos que portais de internet vivem de propaganda, né? Então eles registraram lá uma leve queda e eles foram investigar por quê. Né? Nessa investigação eles viram que o número de page views estava normal, né? A audiência do site não caiu e mesmo assim houve essa queda. E nós sabemos que propaganda no meio online ele é medido por page view, né? E ao fazer essa investigação, o que eles descobriram, pessoal? O que a equipe de segurança da Globo descobriu? Que vários acessos ao site estavam com as propagandas trocadas. Então, a propaganda exibida no site havia sido trocada. Como? No roteador de quem visitava o site. Os criminosos alteraram o DNS dos roteadores, tá? E o serviço de AdWords, né, do Google, foi adulterado, foi alterado por esses fraudadores em milhões de roteadores.
E as pessoas, ao invés de ver a propaganda da Globo, viam outras propagandas. Vocês estão vendo que isso daqui está meio desalinhado, olha. E aí eles fizeram todo esse trabalho de investigação, encontraram um domínio de internet por trás do ataque que estava sendo usado nesse ataque de DNS poisoning. E aí eles viram que só a Kaspersky detectava esse domínio, como vocês podem ver aqui na imagem, né? E eles perguntaram, vieram conversar com a gente, falaram, por que só vocês detectam, né? E aí acho que o analista deles ficou esperando aquela resposta, né? Rebuscada, inteligência artificial, machine learning, tal. Ele falou, olha, o que vocês viram no domínio que só vocês bloqueiam? Aí eu respondi para ele, eu falei, olha, não é machine learning, não é esses buzzwords, não. O criminoso por trás do ataque, ele registrou 2 domínios, né? Um domínio nós encontramos porque estava disseminando malware, e o outro era esse usado no DNS poisoning. E pela reputação, né, ao fazer a análise do ataque, nós buscamos todas as reputações possíveis do ataque, né, dos dados coletados, e aí nós fizemos aquela ideia do shoot first, ask later. Peraí, se ele registrou um, e está sendo usado para disseminar malware, ele tem um outro, mas que parece que esse outro não tem nada no momento. Eu vou bloquear também. Isso, pessoal, é a malemolência brasileira. Isso você entender a realidade local de como é que funciona o fraudador e quem ataca localmente. E a partir disso nós bloqueamos o domínio. E aí eu contei essa história para eles. Eu falei, olha, é assim que a gente bloqueia, porque eles já têm um histórico de outro domínio malicioso hospedado no mesmo servidor. Simples assim. Então são 2 cases aí para compartilhar com vocês. Toda essa informação, pessoal, de inteligência de ameaças, de ataques globais, de ataques locais, estão no nosso portal de inteligência, onde você encontra os nossos relatórios de inteligência, separados por área, por localização geográfica, por indústrias, por interesse, né? Nós temos várias ferramentas lá, técnicas de rules tracking, temos um Cloud Sandbox e temos os nossos threat data feeds organizados de tal forma que você possa consumir essa informação de inteligência de forma inteligente, filtrando aquilo que é do seu interesse. Muito bem. É o conteúdo que eu tinha para apresentar no PowerPoint. Eu extrapolei um pouco o tempo. Obrigado, Dirceu, pela paciência. Mas agora, se vocês tiverem perguntas, considerações... Não, bacana. Muito obrigado, foi muito legal. Tem até uma pergunta aqui do Rafael, mas até antes eu fazer algumas considerações aqui. O Liette também, fica à vontade, né? Mas você pontuou algumas coisas bem interessantes. A primeira é a questão da inteligência artificial. É muito comum nós escutarmos, principalmente nós aqui da área que somos da área de serviços, que alguém vai lá no cliente e fala que coloca um appliancezinho na rede do cara que vai resolver todos os problemas dele, que ele pode diminuir a equipe em 1/3, que todos os problemas da vida dele estarão resolvidos. E nós sabemos que não é bem assim, né? E você acabou pontuando, e acho que até de uma forma brilhante, nas fotos de similaridade, seja dos cachorros, que uma que chegou a virar até um bolinho, um muffle, até na questão dos exames, né? E o segundo ponto muito importante, que eu até tive uma agenda sobre isso ontem com um cliente nosso, é que não adianta você assinar as bases mais caras e gigantes de inteligência de ameaças do mundo se você não tem a capacidade de olhar a realidade local. Exatamente. Isso também foi outra coisa interessante que tu pontuou. E o Rafael acabou querendo saber um pouco mais de detalhes aqui, querendo saber como o caso da Globo foi resolvido, se você pode entrar em algum tipo de detalhe sobre isso. Claro, bom, eu passei a informação para a equipe de segurança da Globo, né, sobre como nós vimos esse domínio malicioso, quando nós bloqueamos. Eu compartilhei com eles também esse outro domínio que estava sendo usado para disseminar malware, que pertencia ao mesmo criminoso, né, por trás do ataque. E a Globo procedeu ao takedown do domínio. Então, eles entraram em contato com o provedor, com o registrar, e eles conseguiram fazer o takedown, e com isso a solução, o problema foi resolvido, né? Eles encontraram a solução. Mas é interessante, pessoal, porque foi um caso muito local, né?
E se você não tem o monitoramento do que é local, que adianta você ter milhões de bases de inteligência de ameaças que estão lá na China, ou estão no Japão, ou estão na Indonésia, mas isso você não tem relevância para você. Então, a nossa preocupação é isso, sermos o mais completo possível, tanto na cobertura dos ataques locais, quanto dos ataques globais, que, claro, chegam até nós, mas isso é uma inteligência completa. Você entender e monitorar também o que é local. E o Brasil tem essas características de muita ameaça local que se dissemina só aqui. Esse caso da Globo foi exatamente um deles. Bacana, bacana. Legal, Disseu. Eu acho que uma consideração também importante, né? A gente está falando muito de contexto regional, né? Geográfico, né? Mas eu acho que é extremamente importante também a gente ter contexto quanto ao negócio do cliente, né? E eu acho que isso é uma das coisas boas de Threat Intel, quando a gente consegue dar contexto, né? Faz sentido receber uma inteligência de ameaça de um ataque destinado a Oracle, a SAP, se você usa TOTUS na empresa? Absolutamente nenhum. Né? Isso, na verdade, vai dispersar a atenção, talvez, do time de segurança, a funcionar como uma cortina de fumaça, tomar alguma ação que vai trazer até algum prejuízo ao ambiente, né? Então, como bem colocado aí por Fábio, né? A inteligência de ameaça, de fato, só é uma inteligência se a gente dá contexto a ela, né? A gente tem ali algumas figuras colocadas pelo Fábio, né? Ali a cara do cachorro comparado com o cookie, bem interessante, né? A parte também da análise de um exame, e eu acho legal essa parte de análise de exame, eu faço a seguinte analogia, né? Quando a gente recebe uma inteligência de ameaça e a gente não sabe interpretar ela, né? Não sabe o que fazer com ela, é a mesma coisa de a gente indo no hospital, né? Com algum tipo de sintoma, tira uma radiografia e a gente olhar para a radiografia sem ter a presença de um médico, né? Você olha e fala, tá tudo bem, né? E aí o médico olha e fala, você está perto de morrer. Porque o médico sabe olhar a radiografia e sabe o que dá, qual medicamento te dá e o que fazer, né? Então, a mesma coisa quando a gente recebe uma inteligência de ameaça, tem que saber interpretar ela e saber o que fazer, né? Qual é o próximo passo disso? Eu acho que essas são considerações bem importantes aí sobre inteligência de ameaça. Se você me permitir um exemplo interessante e que tem a ver com os nossos tempos, né? Logo após a pandemia, nós tivemos um grande volume de domínios maliciosos registrados com o tema da pandemia, né? Covid, com as palavras específicas aí da pandemia, né? Então, teve muito domínio malicioso registrado com o nome Covid. Bom, várias empresas de segurança correram aí para bloquear isso, mas no modo automático, né? Pega tudo que tem o nome Covid-19 ou que tem o nome Corona, vai lá e mete no blacklist. Pessoal, nessa ânsia de bloquear, muita empresa acabou bloqueando o domínio de governos, né? De sites educativos lançados para educar os cidadãos sobre essa pandemia, né? Tem bastante blacklist, bastante threat data feed gerado aí por empresas e tinha muita coisa legítima lá no meio. Por quê? Porque no modo automático, né? Sem a acuidade humana. Claro, a gente sabe que a acuidade humana tem a limitação física, porque o volume é muito grande, mas você consegue resolver um problema desse. Olha, basta pegar o domínio e checar se ele é um .gov, né? Quem registra domínio .gov é o governo. Várias listas lá, eu vi .gov lá no meio de blacklist. Eu falei, opa, isso daqui não foi revisado, né? Não tem um humano por trás revisando. Então, isso é algo muito importante. Não basta você ter o machine learning, não basta você ter a tecnologia por trás. A qualidade humana, junto com a tecnologia, você obtém um resultado melhor. Inclusive, um ponto importante é que tem, acho que 2 semanas já, que estão acontecendo alguns ataques orquestrados contra infraestruturas críticas no Brasil, né? E aí nós tivemos exemplos de alto impacto, inclusive nas últimas 24 horas aí, né? Se você não tem essa inteligência olhando esses canais de ameaça, você se torna extremamente reativo e nem um pouco proativo.
E aí, principalmente no dia a dia do Liert ali, que é na operação de um SOC, isso acaba, abre aspas, inviabilizando o próprio negócio fim do time do Liert, né? Que é o fornecimento da camada de segurança para os clientes. Correto, Liert? Legal, Dirceu. Foi bom esse gancho, que a gente vai fazer uma conexão bacana agora sobre como que uma inteligência de ameaça, né? Como é que a gente consome esses feeds de segurança da Kaspersky dentro do nosso SOC, né? Primeiro, assim, antes de mais nada, eu acho que é importante, de uma maneira rápida, a gente entender assim como funciona um workflow, né? Um trabalho dia a dia de um SOC, né? Se a gente pegar frameworks conhecidos de mercado, né? Você vai ver que, basicamente, olhando para todos esses processos de resposta a incidentes, né, de uma maneira geral, né, pegando NIST e outros mais, a gente vai ver ali duas partes. Uma parte que é um monitoramento reativo e um monitoramento proativo. O monitoramento reativo é, basicamente, o cliente já está sob ataque, né, algo está sendo destinado ao ambiente dele, né, seja um script kid ou um ataque direcionado ao ambiente dele. A gente vai detectar esse ataque em curso, seja ele com sucesso ou sem sucesso, né? O ecossistema dele trabalhando para poder bloquear aquele ataque ou não, deixando passar, a gente vai conseguir detectar e vai ajudar ele a responder a esse ataque, né? Mas tem uma parte extremamente importante que eu acho que aí, de fato, tem uma parte de grande valor dentro do SOC, que é a parte proativa, né? E como funciona a parte proativa, né? Entre outros fatores, né, um dos vetores mais importantes para nós é pegar esses feeds de segurança que a gente recebe, por exemplo, da Kaspersky, olhar para esse feed de segurança e, olha, existe um ataque, existe uma campanha em curso, como essa, por exemplo, de ser que você citou aí, do segmento de energia no país, né? Olhar para isso, dar contexto a isso, né? E olhar e falar assim, poxa, quais as empresas que a gente tem, e aí já é uma parte de contexto, né? Que é desse grupo de energia, né? E qual é o modus operandi desse ataque? Olha, o modus operandi desse ataque é assim, ó, a Kaspersky nos avisou, olha, é desse jeito, funciona dessa forma, o modus operandi do ataque é desse jeito, eles atacam esses vetores, são esses artefatos, temos essas chaves de MD5, são esses arquivos. Pegar essa informação, pegar o contexto dela, né? Então, a gente não disparou isso, por exemplo, para setores como, por exemplo, de saúde. Não faz sentido, esse ataque não está destinado ao ramo de saúde, está destinado ao ramo de energia. Enviamos essas informações, né? Notificamos os clientes, e aqueles que ainda têm MSS conosco, né, já pegamos o próprio parque, o ecossistema que esse cliente tem, e já usamos esse ecossistema para se proteger de uma ameaça que está por vir, né, que pode, de alguma forma, impactar o parque dele. Então, você percebe aquelas palavrinhas-chave que a gente está falando aqui sobre contexto, sobre inteligência, sobre uma resposta proativa, né, não uma resposta reativa. E isso é muito importante. Aí sim está o valor agregado, né? Então, você tem o time de Hunt lá pegando essa informação que está vindo de uma inteligência, né? Criando os casos de uso já ali para detectar se algum tipo de ataque está em curso no ambiente do cliente, e ainda pegando aquele ecossistema do cliente e já preparando ele para defender de um eventual ataque. Que a gente sabe, né? O Fábio até falou, né, de muitas soluções que pregam muito sobre inteligência artificial, etc. e tal, mas a gente sabe que existe um legado muito grande ainda de segurança que são baseados única e exclusivamente em assinaturas. Então, se você tem uma ameaça de dia zero, se você tem algo em curso no planeta que ainda não é uma ameaça conhecida, existe uma possibilidade muito grande daquela ameaça chegar no ambiente e passar pelas soluções de segurança, né? Mas com a inteligência, sabendo qual é o modus operandi, mesmo aquela solução, elas detectando um ataque só baseado em assinatura, a gente consegue prevenir esse tipo de ataque. A gente viu aí um exemplo do Fábio, mostrando alguns domínios maliciosos, né? Mostrando alguns IPs, né? Mostrando algumas chaves de hashes de arquivos que
a Kaspersky detectou que aquilo ali é uma ameaça. Se aquela é uma ameaça de dia zero, é muito provável que uma solução baseada em assinatura não ia detectar, mas a gente consegue pegar aquela chave e criar uma política manual para, se aquele arquivo chegar, realizar algum tipo de bloqueio em cima de um antivírus, em cima de um firewall, em cima de um VPN, de um IPS e tudo mais. Então, aí que está a parte legal, né? Gostaria de reforçar também a fala do Fábio, né? De tipo, cara, eu percebo também um movimento muito grande de todo mundo falando, olha, vamos implementar SOAR dentro do SOC, etc. e tal, como se fosse a solução de todos os problemas, etc. e tal. Orquestrar respostas de incidente é importante? É importante. Mas se você orquestrar fim a fim, não existe uma inteligência naquilo, né? Não existe uma inteligência artificial naquilo, né? Vira uma burrice natural, né? Replicar uma resposta incidente fim a fim. Uma orquestração dentro do SOC é importante, mas para agilizar a coleta, né? A investigação. Agora, a tomada de decisão é importante que seja de um ser humano. Alguém que olha para uma radiografia de um Covid e fala, opa, você está com Covid. Ou não, você não está com Covid. A mesma coisa no mundo de cyber, né? Opa, isso daqui é um ataque ou não é um ataque, é simplesmente um falso positivo, né? Então, é assim que a inteligência de ameaça é aplicada no dia a dia de SOC, é assim como que a Kaspersky tem nos ajudado também no nosso dia a dia, nessa relação de simbiose aí, de aplicar a inteligência que a Kaspersky tem nos levado, né, do dia a dia de ameaças no planeta e como que a gente dá contexto isso no dia a dia do nosso SOC. Eu queria até propor aqui uma provocação, até no que você posicionou, Liette, que é o seguinte: hoje nós escutamos aí mais de 10 mil players aí falando de EDR. Só que os caras falam de EDR agora, se você escutar 10 fornecedores, você vai ter 5 produtos que não tem nada a ver um com o outro. Então, o EDR agora cada um fala que é de uma forma. E para mim, o importante do EDR, e nós trabalhamos com isso há muitos anos, Oliette, tu sabe, é uma ferramenta que dê uma visibilidade, eu vou falar até um pouco mais forense, do que efetivamente o antivírus tradicional. Então, eu não estou nem falando ainda de machine learning, eu estou falando, eu quero saber o que está acontecendo com aquela máquina e eu quero aplicar regras de IARE, regras de contexto, IoT, sobre aquelas máquinas que eu estou trabalhando. E agora o contexto, algumas empresas, enfim, estão levando isso totalmente para a inteligência artificial, que eu particularmente não concordo. Mas eu gostaria de escutar a opinião de vocês, tanto do Fábio quanto do Liette, sobre esse tópico. Fábio, fica à vontade aí. Bom, sim, eu concordo que o antivírus tradicional, que ele simplesmente faz um match dos arquivos maliciosos, né? Esse antivírus, ele morreu já há muito tempo, ele não é mais funcional contra as ameaças que nós temos hoje, porque quem faz ameaça, quem dissemina um código malicioso, por exemplo, tem um monte de ferramenta em mãos para burlar essas detecções exatas. O Eugênio percebeu, o Eugênio é o fundador da Kaspersky, ele se deu conta disso, olha, a gente faz muito tempo, hein? 2006, né? 14 anos, ele reuniu a empresa e ele falou, olha, não dá, nós precisamos mudar, nós precisamos sair do modelo tradicional de assinaturas, né? E desde então a Kaspersky tem um monte de tecnologias diferentes da assinatura para detectar ameaças, né? Claro, a partir desse cenário de detecções burladas, começaram a aparecer novas soluções, o EDR é uma delas, e é justamente o que o Dirceu falou. Você precisa ter informações específicas para o incident response, né? E o EDR te dá essa informação. Então, hoje, as melhores soluções de segurança do mercado, ela não se vale só do antivírus, ela precisa ter algo a mais, ela precisa gerar informações completas possíveis de incidente que vai permitir reação, ataque, uma reação inteligente, sem perder tempo, né? É o que nós acreditamos. A Kaspersky tem também a sua solução de EDR, eu sei que tem coisa no mercado sendo ofertada, mas ela está conjunto com as soluções de segurança, opinião. Legal. Eu vou
passar a minha visão, Disseu, assim, o Fábio explorou bem o contexto de fabricante, né? Eu queria explorar, em cima desse contexto de EDR, a parte de serviço. Eu vejo, assim, uma expectativa grande em cima de que EDR vai resolver todos os problemas da vida, né? E a gente sabe que não é uma solução acessível, né? Ela tem um custo bastante elevado. E aí eu vejo que alguns projetos, né, algumas arquiteturas, as pessoas querem distribuir EDR pelo parque inteiro, até a máquina da recepcionista deve ter EDR. E aí, mais uma vez, eu bato na tecla do contexto. Aonde está o pote de ouro da empresa, né? Onde estão os dados, né? Quais são os serviços que são essenciais para fazer o negócio funcionar? Eu acho que aí é que vale a pena você ter um EDR aplicado, né, nesse perímetro. Agora, distribuir em larga escala pela empresa, eu acho que é mais um agente, que a gente sabe que tem alguns players que não tem um endpoint security consolidado. Então, eu acho que é só mais um agente para proteger um desktop, um notebook que ali não tem informação nenhuma. Absolutamente. Mas a gente pode pegar aquele notebook e ser um vetor de ataque, fazer algum tipo de movimentação lateral. Mas a gente tem que pensar que se a gente construir um perímetro sólido, onde de fato estão as informações valiosas da empresa, lá vai estar protegido, né? Eu acho que esse é o ponto. Assim, o Fábio colocou bem a parte do fabricante. Eu queria colocar essa parte de inteligência de implementação de um EDR. Eu tenho um parque com 40 mil endpoints, vou espalhar EDR para todo mundo? Para mim não faz sentido. Não me parece ser uma estratégia inteligente. Esse é o ponto. Eu acho que sempre quando nós pensamos em proteção, nós temos que pensar em balanceamento. Então, nós temos ali várias camadas. Nós temos rede, nós temos e-mail, nós temos hoje a nuvem, nós temos hoje a infraestrutura local ali pelos endpoints, inclusive mobile. E não adianta eu colocar todo o meu dinheiro, todo o meu orçamento na proteção de uma dessas camadas e esquecer o resto. Então, eu entendo que o EDR, nessa camada de proteção, é mais um dos layers. Mas, dentre aquele orçamento que você tem, talvez acrescentar um serviço de SOC, de monitoramento, com inteligências de ameaças, você acabe dando mais valor ao investimento do que comprando 1 milhão de produtos, que vai gerar mais 1 milhão de esforço, sendo que sua empresa, o seu objetivo, não é vender segurança da informação, né? Então, assim, você está criando um esforço operacional gigante no dia a dia da sua equipe. É isso que eu penso. Gerando um delta de resistência, né? Num processo que vai fazer a diferença entre, olha, um ataque insucedido, uma resposta foi sucedida ou não. O EDR, de forma sendo aplicado, só vai ser mais um console para o analista olhar e mais 9 para olhar e não saber o que está acontecendo no ambiente. Então, isso vai ser essencial, né? Ter uma inteligência, ter só que agregado com uma inteligência de AS. Traz sim resposta rápida. Não significa que o EDR é uma coisa ruim, mas a gente está falando aqui de inteligência, né? Então, a gente tem que ser aplicado de você. Ô, Liette, acho que deu uma oscilada aí na sua internet. Deu uma cortada. Ok. Vou até aproveitar enquanto dá uma regularizada ali na internet do Liette para anunciar aqui que hoje nós faremos um sorteio de 3 mini capacetes, vamos dizer assim, tá? São alguns capacetes pequenininhos da Kaspersky, do time que ela patrocina lá na Europa. Então, até quem estiver aí no final, nós vamos rodar o sorteio aí com o nome dos participantes. A única regra é estar na sala no final. Estando na sala, depois vou anunciar aqui os nomes.
e a equipe de marketing depois vai entrar em contato com vocês aí pelo e-mail que vocês usaram no cadastro para fazer o envio, perfeito? Eu até mostro aqui para vocês. Ô, Lierte, quer tentar falar de novo aí? Não, basicamente, Disseu, o que eu estava mencionando é que é o tempo de resposta de um incidente, né? Sim. O EDR aplicado de uma forma equivocada, né, vai ser só mais uma console para o analista e vai aumentar só o tempo de resposta. E ele tem que ser aplicado de uma forma inteligente. Não significa que ele é ruim. Tem que ser aplicado de uma forma inteligente. Não é de larga escala, é no nicho específico dentro do ambiente, aonde de fato estão as informações que agregam valor e que devem ser protegidas. Lierte, mas uma coisa importante que eu acho que sempre vale a pena ressaltar é que uma outra coisa que muitas vezes as pessoas pensam que é a solução para todos os problemas, né? Você pode ter o melhor SIEM do mundo. Se você não aplicar os casos de uso e aí também ter esse insumo da inteligência de ameaça, você também não vai ter resultado. E eu acho que isso hoje dentro do seu time deve ser uma demanda gigante, a manutenção desses casos de uso, a criação. E aí eu queria saber, quando acontece, por exemplo, um ataque a uma vertical específica, e você detecta esse ataque em um cliente, como você faz aí dentro do processo para replicar esse conhecimento para os demais daquele mesmo segmento? Dentro do nosso time de Hunt, essa demanda de criação de casos de uso ela é tão grande que a gente segmentou o nosso time de Hunt. Hoje a gente tem um time só responsável para a criação de casos de uso. Eu não sei se todo mundo está acostumado, né, com essa palavra e o que ela significa para um ambiente de SOC, né? Mas basicamente você pode ter um CIEM recebendo milhões de eventos, né? Mas ele só vai gerar um alerta, né? Ele só vai gerar um incidente baseado no caso de uso. E você precisa dessa inteligência, né? Aquilo que você está detectando no dia a dia, aquilo que um parceiro igual Kaspersky está notificando para você de inteligência que está acontecendo no planeta. E você vai criando esses casos de uso para detectar isso e gerar um incidente para aí, de fato, sim, a gente replicar um processo de resposta e tudo mais, né? Então, essa manutenção é contínua, né? Esse hunt é contínuo, né? Esse dia a dia é muito importante também. Dentro do nosso time de hunt, a gente também tem uma outra fatia, um outro time que está responsável para fazer análise de superfície dos nossos clientes. Então, além daquilo que a gente está recebendo de inteligência de ameaça, a gente também precisa estar constantemente falando com o nosso cliente para entender o que mudou. Geralmente, contratos de SOC são de 24, 36 meses. Eu queria que os participantes agora pensassem aí e refletissem. O que mudou em 6 meses dentro da sua estrutura? Basicamente, muita coisa, principalmente no momento que a gente está vivendo de pandemia. Isso é um movimento natural. Então, constantemente, a gente precisa estar olhando a superfície de ataque dos nossos clientes para, novamente, dar contexto, né? Será que nesses 6 meses foi implementado um SAP? Será que nesses 6 meses foi lançada uma nova aplicação que 6 meses atrás não tinha e agora tem? Se sim, precisa ser criado um outro caso de uso para aí sim começar a detectar ameaças que são destinadas àquela aplicação, àquele serviço e tudo mais. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Porque quando você olha para uma empresa, eu já trabalhei muito tempo do lado como se fosse cliente, vamos dizer assim, nós chamamos de clientes, né? E quando nós olhamos só para a nossa realidade, somente que trabalhei em indústria, você tem ali um aspecto um pouco mais limitado ao seu operacional do dia a dia e não vê o que está acontecendo em muitos casos nas empresas que estão ao seu redor. Então você acaba não evoluindo aquilo e para chegar ao ponto de ser menos reativo, que eu acho que esse é o segredo de uma operação, é ser menos reativo. Ô Fábio, você caiu desde o começo da sua explicação. Você quer voltar para ela? Sim, só para complementar, que o Liette comentou da importância de você distribuir de forma inteligente as suas proteções.
Eu estava comentando sobre o ataque de ransomware, que é algo bastante comum hoje, está afetando diversas empresas de energia e grandes empresas do mundo, né? Pois bem, ao desenvolver a nossa proteção contra esse tipo de ataque, nosso foco foi servidor de arquivos, que é justamente o pote de ouro onde o criminoso que instala o ransomware numa rede, ele tenta chegar através de movimento lateral, capturando senhas de administrador, usando várias ferramentas, né, até chegar no servidor de arquivos para poder instalar o ransomware e causar o maior impacto possível. Então, esse tipo de proteção, que na Kaspersky nós chamamos de anti-cryptor, ela é focada para servidores. Então, de nada adianta você pegar esse tipo de proteção e distribuir em todo o seu parque, você vai ter problemas, inclusive, de desempenho. Então, a solução de segurança bem aplicada, ela também traz um diferencial. Exato, isso é interessante. E até que, já que tu entrou no assunto de ransomware, um dos ataques que estão mais acontecendo agora nesse momento de pandemia, né? O último status que eu peguei do nosso SOC interno, e aí o Liette pode até atualizar esses números, é que tinha mais que triplicado a quantidade de tentativas aí de ataque na nossa base aí de clientes. E aí você, do ponto de vista de Kaspersky, esse aumento de ataques, principalmente de ransomware, vocês veem como algo natural ou como algo orquestrado por talvez grandes grupos de APT? Esse ataque ele é orquestrado nesse momento de pandemia. Então, muitas empresas estão com a sua força de trabalho distribuída geograficamente e está um pouco mais fácil infectar esse pessoal e depois se disseminar isso dentro do domínio corporativo, né? Deixa eu dar um número, Dirceu, que é assustador, tá? A maioria dos ataques de ransomware, ele começa com uma força bruta no seu RDP. Então, se você tem um RDP exposto na internet, e quase todas as empresas têm, especialmente em tempos de trabalho remoto, muita gente está acessando remotamente a infra corporativa, né? O ataque, ele começa com a força bruta no RDP. Antes da pandemia, a média de ataques de força bruta no RDP que os nossos produtos detectavam e bloqueavam no Brasil era de 400 mil por dia, a média, tá? Sabe quanto está esse número atualmente? 2,5 milhões. Nossa! De ataques de tentativas de força bruta em RDP que o nosso produto instalado em servidores detecta e bloqueia. Então, para vocês terem uma noção do interesse do criminoso que faz o ataque de ransomware, né, do volume, né? E sim, infelizmente, não é só grupo de criminoso que está por trás de ataque disso, há grupos bem financiados, infelizmente, por governos que também estão por trás desses ataques. E isso é muito ruim para as corporações, porque um ataque de ransomware, ele é bem ruidoso, ele causa uma disrupção grande na infraestrutura, e detectar isso e bloquear isso com muita antecipação realmente é um grande desafio e que vai salvar a empresa de um ataque poderoso, né? Agora, Fábio, uma coisa que a gente concluiu aqui no nosso SOC, não sei se vocês visualizam assim também, mas todos os incidentes, talvez um em exceção, que a gente respondeu recentemente, todos exploram vulnerabilidades extremamente conhecidas, não é algo muito orquestrado, né? É exatamente o que você falou, é uma porta de RDP, né, que foi publicada na internet para acelerar a ida do pessoal para home office. São servidores que não foram aplicados patches corretamente e está sendo explorado uma vulnerabilidade de SMB. Então, assim, o que eu tenho dito, exatamente o ponto que você colocou há pouco, né? Às vezes eu percebo muitos discursos assim, olha, é extremamente complexo se proteger, olha, você precisa colocar quilos e quilos e quilos de solução, sendo que basicamente você deveria estar executando um serviço extremamente simples de gestão de vulnerabilidade, de gestão de conformidade, né? Acompanhando essas correções e seguindo boas práticas de segurança. Eu diria que isso reduziria 99% de chance de você ser atacado por um ransomware, né? Esse é o ponto, né? A não ser aqueles ataques extremamente direcionados, aí sim, aí tudo bem.
mas não é isso que a gente tem observado. É verdade, Liette. A grande maioria dos ataques, eles não se valem de zero day, não se valem de vulnerabilidades tão recentes. Se valem do que a gente chama de velho day. É uma vulnerabilidade antiga que o pessoal demorou para aplicar, né? E eles descobrem que a rede não, isso não foi instalado, né? Está vulnerável e eles vão explorar isso. Claro que há os grupos que fazem ataques usando vulnerabilidades mais recentes e bem pouco usando zero days. Mas se você se preocupar com o velho day, isso vai ajudar você a ter bem menos problema, né? Sim, o básico, né? Acho que o melhor exemplo disso foi o WannaCry, né? O WannaCry, Exato. a vulnerabilidade foi corrigida em março e a coisa explodiu em maio. Quer dizer, houve um intervalo aí, né? Quem instalou o patch não se preocupou. Exato. Perfeito, Fábio. Essa é a minha visão também. Se a gente se É preocupar em interessante, fazer né? o básico, as chances diminuem. É que quando você pensa friamente, né, o ataque de um malware, qualquer ele que seja, geralmente ele usa uma vulnerabilidade. Então você precisa ter uma vulnerabilidade a ser explorada para qualquer tipo de ataque, né? E aí volta aquele ponto, né? Quando nós falamos de gestão de vulnerabilidade, principalmente aqui no Brasil, aí nós temos várias implicações culturais, aonde coloca-se sempre ali o negócio à frente, só que o negócio pensando naquele momento atual, ele não pensa no negócio a longo prazo, né? É aquele pensamento, eu não posso causar uma indisponibilidade de 5 minutos hoje em um servidor, porque eu vou perder, sei lá, 10 mil reais. Só que o risco que ele está expondo àquele servidor é de uma perda de 1, 2, 3 dias depois de faturamento, porque aquele servidor vai ficar parado porque ele vai sofrer um ataque. Então, assim, aí a área de segurança acaba ficando entre a cruz e a espada. Ela pontua o risco, mas não consegue aplicar a correção, entendeu? Não sei se vocês veem isso dessa forma também. Sim. Não, exatamente esse os desafios, né, Liette? Os desafios do patch management, né? E aí entra outros problemas de hardware legado, e gestores que não querem gastar com licenças de software original, né? Tem todo esse problema, né? Isso é complicado. Eu diria o seguinte, né? Que essa pandemia, né? Todo mundo está falando isso, né? Acelerou a transformação digital, que era um tema que a gente já abordava há muito tempo, né? Mas, infelizmente, ela não acelerou a transformação digital segura. Ela acelerou os processos de vulnerabilidade. A realidade é essa. Alguém que teve uma brilhante ideia de falar assim, cara, não tem VPN? Não. É simples. Tem um botãozinho que eu clico aqui dentro aqui do servidor que habilita o acesso remoto. Olha, de casa eu já fico acessando aqui os servidores, tal, as aplicações e vida que segue. Então, esse é o ponto. Exatamente. Não, e são cenários bem interessantes, né? Porque eu tenho uma opinião que esse novo mundo em que vivemos, né? Vou falar dessa forma, será o novo normal. Então, por mais que a pandemia passe, que ano que vem, que eu imagino que seja, a maior parte das empresas voltem a abrir, eu acho que a adoção de home office se tornou um caminho sem volta. O pessoal já está vendo que financeiramente é mais viável e operacionalmente está dando mais resultado. Essa é a minha opinião. Exato, tá? sim. Mas, então, assim, eu acho que para os próximos anos, a nossa área de segurança da informação, a área de inteligência, vão ter mais trabalho do que nunca. Porque o mundo foi para o digital, como bem posicionou o Lierte, só que a segurança não foi. Então agora vai ser correr atrás do rabo. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam usar para concluir? Eu queria deixar só uma interrogação. Eu concordo plenamente com você que o pessoal vai ter esse novo normal. Muita gente vai ficar em home office, mas vai ter uma parte que vai voltar para dentro de casa. Alguns serviços não tem como ser executados em home office. Algumas empresas ainda têm a cultura de trabalhar dentro de um prédio. E a pergunta que fica é assim, será que a máquina que estava lá dentro da casa do
do profissional, que ela está voltando agora para dentro da sua corporação, que é onde está lá o pote de ouro, será que ela está voltando segura ou ela vai ser mais um vetor de ataque? Será que tem alguém ali instalando um malware que vai ficar dormente até essa máquina voltar para dentro da corporação para usar ela como vetor de ataque? Então, é uma interrogação que eu acho que vale a pena para uma próxima discussão. Concordo 100%, Lierte. Ô, Fábio, você quer incluir alguma coisa? Por favor. Nesses ataques de ransomware que nós estamos vendo, muitas vezes o alvo não é exatamente um servidor direto, mas muitas vezes o alvo é o funcionário do RH ou do marketing, né? Com a máquina infectada e logada no domínio, eles conseguem fazer um movimento lateral e chegar até onde interessa. Então, ele tem razão, porque em algum momento essa máquina, mesmo as máquinas desconectadas do ambiente corporativo, né, ou que não estejam logadas, elas irão em algum momento chegar a se conectar ou estarão dentro da rede corporativa, e aí eis o momento para o criminoso efetuar o ataque, né? Então, isso é complicado, isso tem que ser pensado pelas empresas e por todo mundo que trabalha com incident response, né? Como manejar isso realmente é um desafio. Eu acho, inclusive, que a tendência dos próximos anos é esse aumento bem mais exponencial de ataques, inclusive com a volta aí de parte das empresas para o dia a dia. Concordo tanto com o Lierte quanto com o Fábio. Bom, pessoal, Fábio, Lierte, eu agradeço muito a presença de vocês e, novamente, muito obrigado aí a todos.